De onde surgiu a ideia de trabalhar com gestão e finanças, basicamente? Que foi, né, o pilar primário dos seus negócios e depois como surgiram as outras empresas. Eu comento muitas vezes aqui que minha história, né, e tudo que a gente faz hoje começou lá no banco. Na época que eu entrei no banco, eu entrei menino, não tinha muita noção de empresa, não tinha noção de controle financeiro, de gestão financeira, não tinha noção nenhuma. Até pela criação que eu tive dos meus pais, né? Graças a Deus nunca faltou nada, mas meu pai e minha mãe não tinham também essa questão de planejamento financeiro, de organização. Então, era o tipo de família que falava de dinheiro só para dizer que não tinha, que era para economizar e que tem que trabalhar e você vai vivendo naquele... como é que eu vou falar? Meu pai ele era controlado, mas ele demonstrava que era desorganizado. Então eu olhava ali, tem que estar enrolado, passar cartão... tá sempre usando cheque especial e tal. Então, quando eu entrei no banco, eu era essa pessoa, bem jovem, sem nenhuma experiência nesse sentido. E lá dentro eu aprendi muitas coisas. Então, a primeira ideia que eu tive para sair... Quando eu entrei no banco, eu achei que eu ia ficar ali por muitos anos, ia virar diretor e fazer uma carreira sólida dentro do banco. No meio do caminho, eu entendi que alguns valores não estavam batendo. E aí, até comentei num outro episódio que uma pergunta uma vez, qual que era o meu sonho? Em um treinamento de autoconhecimento, o sonho era ter um negócio, era empreender. Na época não era muito claro o que era, só tinha uma empresa, e isso foi mexendo comigo, e eu quis ter uma consultoria para ajudar os clientes, que eu vi que os clientes tinham dificuldades com produtos bancários. Então o início da consultoria foi voltado, quando eu saí do banco, para ajudar os clientes que eu via lá que não sabiam o que era um capital de giro direito, tinha muito produto, muita venda casada. Então a ideia era ajudar o cara a melhorar o que ele comprava no banco. Então basicamente era isso. Conforme a gente foi vendo que eu tinha essa experiência de negociar os contratos e tal, então eu comecei a ajudar os clientes a tirar os produtos que ele não usava. Tinha cliente que, por exemplo, que tinha 15 consórcio e a empresa do cara era uma empresa de gesso. Tipo, cara, você vai ter uma frota de carro? Não, você tá sendo mal assessorado. E depois a gente começou a fazer as negociações de dívida e tal, eu fui aprofundando. Então, gestão em finanças foi uma consequência. Quando começou, foi realmente cuidando ali da vida bancária, depois dos produtos, renegociando as dívidas. Aí eu percebi que o cliente ele usava o banco de forma errada porque ele não tinha gestão financeira. Então a gente começou a cuidar ali das finanças dos clientes, organizar o fluxo de caixa. Quando a gente entendeu que o fluxo de caixa era uma deficiência da gestão do negócio, foi aí que eu comecei a melhorar essa questão de me aprofundar e conhecer mais sobre gestão empresarial. Então a gestão em finanças foi uma consequência, até hoje é uma consequência. Nossa, que sensacional. E assim, você começou especificamente a empresa, os seus negócios, olhando para a dor do cliente, né? Sim. Foi olhar como as coisas funcionavam dentro do banco, até um determinado momento usufruir daquilo, trabalhar com aquilo, enfim, para depois olhar o que realmente as pessoas precisavam e aonde você poderia empreender para ter uma solução, né? A dor do cliente e saber o que eu sabia também, né? Sim. Porque, tipo assim... O bancário tem muito isso. Quando ele sai do banco, quando ele é mandado embora, ou ele pede para sair, enfim, tem um vazio, porque teoricamente nenhuma outra empresa, a não ser outro banco, ele vai desenvolver as mesmas funções. É tipo, bancário é bancário, né? Então assim, o cara, eu do financeiro. Não, cara, o bancário não tem noção de financeiro. Por mais que às vezes você é gerente de contas, você gerencia uma empresa ali, você não tem noção do que é um fluxo de caixa. Eu sou o melhor exemplo disso. Entendeu? Você não tem noção o que é como... eu vou trabalhar no financeiro de uma empresa. É totalmente diferente. Eu fui caixa no banco. Mas ser caixa num mercado é totalmente diferente. O bancário ele é doutrinado pelo banco a replicar o sistema bancário. Ele não aprende como gerenciar em situações diferentes. Sim. Eu falo porque eu fui bancária também. E assim... Não que minha memória seja um grande exemplo, né? Minha memória ela é fraca naturalmente. Mas, brincadeiras à parte, eu apaguei tudo da minha cabeça. As coisas que eu aprendi lá, eu considero que foram muito mais até comportamentais, de relacionamento e tudo mais, do que de teoria financeira, ou gestão, ou produtos financeiros mesmo. Muito pelo contrário, né? Até não querendo demonizar nem nada, mas trazendo essa visão do oposto, assim.
pro banco ou para quem tá treinando os funcionários ali, pouco importa se a aplicação daquilo no pós pro cliente vai ser funcional. 90% dos gerentes e das pessoas que são cobradas por metas ali, elas são a meta específica. O que vai acontecer depois daquilo, o cliente que arque com o pós, né? E assim, aí, como você falou, o cara pode sair e se adaptar. Só foi até o tema do penúltimo episódio com o Nilson do Supera, né, que trabalhou em banco também. Sim. Então, beleza, você pode pegar uma habilidade que você criou no comercial, uma habilidade de gestão de equipe, e aí você se adapta no mercado. Mas não é um negócio que você fala, tô pronto já, você tem que aprender, né? A não ser que você já é um gestor mesmo, gerente de agência, ele tem uma empresa na mão. Tanto que a agência é um CNPJ separado, uma filial do banco, né? Então ele vai ter todo o controle ali de funcionário, de contas a pagar, receber. Depois eu quero voltar em um ponto que você trouxe sobre a gestão do negócio, né? E sobre como o banco gerencia seu próprio negócio. Depois pode falar. Não, e aí eu queria falar que assim, é diferente do nosso negócio hoje, que a gente replica muito tanto a nossa experiência, né? Então eu falo muito com a Jéssica sobre isso, que a gente, quando cuidado financeiro da empresa, claro que vai ter uma especificidade ali, mas é meio que padrão. O plano de contas, como executar isso. A gente pode pegar o nosso exemplo para mostrar para o cliente e aplicar, como pegar exemplos de clientes em si para fazer isso. É mais ou menos isso que a gente pega no dia a dia, né? Sim. A gente replica bastante das coisas que a gente utiliza ali, né? Na verdade, basicamente, a maioria das coisas que a gente passa hoje para o nosso cliente é basicamente o que a gente utiliza para nós. Porque a gente tem a experiência de que dá certo, que a nossa empresa está dando certo, então a gente replica isso com o cliente. Só que às vezes, né? Tem detalhes específicos, aí também tem a questão da mentalidade, tal coisa que a gente vai falar. Então, era nesse ponto mesmo que eu queria voltar. Tipo, você se apresentou um pouco, e em que momento dessa jornada de negócio do Grupo MKR que a Gé entrou, né, como gestora, ou como ela entrou nessa jogada toda, e eu queria falar um pouco sobre como vocês estão conduzindo os negócios até agora. Afinal, a Sem Dívidas, a MKR são empresas que, inclusive eu, nos meus negócios, vocês não tiveram a oportunidade de assistir, mas inclusive no último FBI eu falei muito sobre vocês como exemplo mesmo de... eu falo muito da parte comportamental, mas tanto da parte de equipe, implantação de cultura. O que eu ia falar do banco aquela hora a gente pega as coisas que são ruins e não quer repetir, mas pega muitas coisas que são boas, né? Eu lembro de você falando muito sobre... Você quer crescer e ter uma empresa? Quer crescer e ter lucro com a sua empresa? O banco é um excelente modelo de negócio a ser seguido e, obviamente, adaptado e ajustado à realidade de cada um para ter um planejamento estratégico, para ter gestão, para cuidar do próprio financeiro, para ter objetivos, metas e tal. E eu sei que hoje vocês são não uma empresa apenas, mas um grupo que realmente vive essa realidade, né? O banco, ele tem uma questão muito... Eu gosto, assim, claro que tem a questão dos juros abusivo, que a gente pode até falar um pouco daqui a pouco sobre isso, mas tem negócios que têm margens tão grandes quanto de um banco. Porque um banco hoje paga muito imposto, tem muitos encargos, tem muito custo, né? Principalmente os bancões. Os bancos digitais é até um pouco menor o custo, mas mesmo assim ainda é um negócio grande demais, precisa de muito investimento e tal. Então não é simples ter banco no Brasil. Mas são negócios que são muito rentáveis pela gestão, não só pelo lucro eu empresto com 5% de juros. Tanto que tem negócios que tem mais de 5% ali naquilo que ele vende, muito mais, e não tem o mesmo resultado, porque falta gestão. Até porque o banco tem muito lucro na gestão. Eu sei que na época a gente trabalhou em agências diferentes, o meu gestor, ele contava ou tinha meta para uso de folha, para energia elétrica, para tudo, coisa que vocês conseguem, né, replicar hoje e fazer isso muito bem. Em que momento da sua jornada houve a contratação, houve esse primeiro passo, houve essa percepção de que você precisava crescer enquanto equipe e a Gé entrou no game? Vamos lá. Então, eu tinha uma sociedade com outro sócio e aí a gente decidiu seguir caminhos diferentes. Então, o Gabriel tocou os negócios dele, eu vim tocando o meu. E aí eu recomecei, né? Então, eu comecei... a estrutura, fazendo as negociações de dívida, já tinha na minha cabeça que eu ia refazer o processo. Então, eu ia trabalhar com consultoria individualizada, que é o que eu venho fazendo. E o modelo quando eu criei as dívidas bancárias, foi nesse modelo de criar um modelo de empresa que pudesse ser gerenciado, que pudesse ser replicado sem depender necessariamente de mim, ter um método mesmo de crescimento. E aí chegou um ponto que começou a ficar...
o negócio vai pegando o rosca, os clientes vão chegando, e aí, pô, preciso de gente para ajudar. Então aí foi o primeiro momento de contratação, né? E aí é legal porque eu falo muito das empresas que é importante ter um bom modelo de contratação. Então a entrevista com a Gé, eu lembro que a gente ficou acho que umas 2 horas falando mais ou menos, né? Então assim, também nem foi combinado, eu marquei o horário para mim ia ser em 30 minutos, que ia ser rápido. Só que a gente foi conversando, eu fui fazendo perguntas, e a gente foi se conhecendo, e aí, beleza, então contratei ela na época como estagiária, e um dos pontos que foi muito legal é que desde da função de estagiária, ela foi entregando a mais. Então, tipo, e tendo aquela dor de dono, que é um negócio que eu gosto de falar bastante na gestão empresarial, né? Que o time tem que ter essa vontade de cuidar, de fazer, e aí ela foi ganhando espaço. Então hoje ela atende os clientes, empresas, né, comigo, por toda essa jornada que ela teve. Então ela passou ali de estagiária e fiz uma proposta para ela ficar mais tempo, né? E depois disso foi gerenciando ali as sem dívidas, foi aprendendo a fazer o financeiro, se aperfeiçoando, e aí quando foi ver já estava pronta para fazer as consultorias também. Então foi uma jornada mesmo, né? E pra você, como é que foi essa jornada? Isso que eu ia falar, detalha mais aí os momentos, né? Foi algo muito novo pra mim, né? Eu nunca tinha trabalhado nessa área de financeiro, mas também nem entrei pra isso, né? Eu entrei pra trabalhar como administrativo, como atendimento ao cliente. Então, o atendimento inicial dos clientes ali, quem faria seria eu. E aí a empresa foi crescendo e foi apertando. E aí eu comecei a fazer o financeiro também, e aí comecei a gostar. E o Márcio, ele atendia mais as consultorias na época, e eu ficava mais à frente ali dos clientes das sem dívidas, né? Então, fui aprendendo mais do processo. Na época eu não conhecia nada de processo bancário, de como funcionava. Então, eu ia tirando minhas dúvidas, aprendendo mais, eu buscava saber sempre mais. Às vezes o Márcio estava lá, às vezes ele não estava, então eu buscava sempre aprender mais. E foi consequência. Então, fui aprendendo primeiro aprendi sobre o processo de atendimento ao cliente, atendimento inicial. Depois eu comecei a aprender um pouco mais sobre o financeiro. E aí, por consequência, eu comecei a aprender também sobre o operacional ali das sem dívidas bancárias. E foi através desse início, né, que começou, inclusive, a processualização das funções que hoje tem dentro das sem dívidas, MKR e tudo mais. Vocês dois começaram essa empreitada muito juntos. Eu lembro que eu acompanhei de perto esse início. O Márcio tinha muito tudo organizado na cabeça dele. Tinham coisas que ele fazia, outras que ele já começou a metrificar. Mas quando vocês começaram a fazer isso juntos, começaram a surgir os processos, né? Que na época, quando a gente começou, o Trajano, que era o outro consultor, ficava com a gente ali. E como ele trabalhou no banco também, então ele tinha aquele processo padrão ali, não era um negócio muito modelável, né? Então, tipo assim, ele já tem a experiência, como é que eu tiro a experiência da cabeça e coloco num processo onde qualquer outra pessoa poderia aplicar? E aí eu peguei a minha experiência das negociações e a gente começou a metrificar. Ó, toda vez que acontecer isso, é isso. Toda vez que acontecer aquilo, você faz isso. Então, a gente foi criando os manuais, né, da empresa. Se torna um processo muito mais fácil. Então, hoje a gente passa para os nossos clientes a importância de ter essa questão de processos. Porque para a gente foi algo que funcionou muito. Então, a gente começou, querendo ou não, uma empresa tão pequena e hoje a gente cresceu muito e funcionou à base do quê? À base de processualização. E hoje é tão mais fácil, né? Todas as pessoas que entram, elas passam por esse crivo da contratação, uma contratação assertiva, inteligente, mas o treinamento, ele é muito mais rápido, mais eficiente, tá mais fácil para as pessoas já entrarem e começarem trabalhando, né? Tem uma coisa que eu lembro, eu acho interessante da história da Gé, que a gente começou lá na primeira sede, né, da Sem Dívidas, era tudo muito caseiro. Digamos assim, né? E eu lembro de conversar com a Gé na hora do almoço e tudo mais, tanto foi por acaso, entre aspas, é óbvio que você queria trabalhar, queria ter um bom trabalho e tal, mas você falava que você queria buscar a carreira de como é que fala? Concurso público e tal. E uma das coisas que eu, não é puxando sardinha, mas que eu admiro, e como eu falo pra todas as minhas mentoradas e tudo mais, que o Márcio, ele desenvolveu nas empresas, e para a empresa dele, ele aplica muito os valores de treinamento. Então, vocês passaram por uma série de processos de desenvolvimento, tanto profissional, de aprender as funções, quanto pessoal, que você mesmo conta, né, nas nossas reuniões lá internas. Eu falo nossas porque eu participo super das coisas, mas você mesmo conta dessa evolução tão rápida sua. A gente tava brincando nos bastidores que você fez 2 anos junto, né, na empresa, e você
tipo, super cresceu junto, né? Eu paro pra olhar assim, às vezes eu comento lá com o Márcio, comento com a equipe, que eu não me reconheço mais, não sou a mesma Jéssica que entrou. E assim como todos os nossos colaboradores ali. A maioria que entrou já não se vê mais como a pessoa que entrou. Então, é um processo que é muito bacana, sabe? Olhar assim e ver a evolução. Fazem 2 anos que eu tô ali com o Márcio e com o pessoal, e é um processo pra mim que fazem muitos anos. Nossa, pra mim Na também. minha cabeça parece Já é que uma faz muito anciã, mais. praticamente. Até a gente tava falando sobre a questão da idade, né? Não parece. Por quê? Porque eu acho que foi um amadurecimento muito Fala pra rápido galera quantos que- anos você tem, que o povo vai ficar curioso. Essa senhora... Essa senhora que vai completar seus jovem 24 senhora, anos. Uma jovem senhora com 24 anos. Pois é. E é algo que é muito bacana, porque não foi só comigo que funcionou dessa forma. Então, eu acho que eu sempre busco essa questão de amadurecimento, essa questão de conhecimento e passar para as pessoas, sabe? Então, todos que entram ali, a gente passa aquilo que a gente tem de experiência. Até essa semana a gente teve uma conversa sobre isso, que a nossa ideia é passar tudo que a gente viveu, as experiências boas a gente quer replicar, e as ruins a gente quer que os novos não cometam os passem. mesmos erros para chegar mais rápido no sucesso ou no lugar desejado que eles querem. Então, eu busco sempre isso porque foi o que o Márcio fez comigo. Então, essa questão de amadurecimento rápido foi porque ele me ajudou a pular muitos erros ali que talvez eu fosse cometer e eu não cometi porque ele estava do meu lado ali como meu mentor. Então, hoje eu tenho essa visão de olhar pro Márcio e ver ele como meu mentor. Foi uma pessoa que me ajudou a chegar onde eu tô hoje e eu sei que vai me ajudar a chegar muito mais longe ainda. Com Então, certeza.